Olá, meu nome é Robert. Eu estou fazendo aqui a gravação do trabalho da entrega do Tech Challenge para a fase 2 da FIAP. Então, eu vou passar bem breve aqui por todos os pedidos que o pessoal colocou lá para conter no vídeo, né? Aqui a gente tem um repositório, eu já compartilhei ele aqui com o usuário da FIAP, acho que está pendente o convite lá. Dentro do repositório, ele funciona bonitinho, as etapas de pipeline. Então, temos aqui o validate, onde a gente roda os testes da aplicação. Eu usei o Poetry aqui para gerenciar os pacotes, né, que o trabalho foi feito em Python ali. Então a gente monta lá também o Poetry Install para ele instalar os pacotes, né, ver se está tudo certinho em relação ao Poetry Lock, que é o arquivo meio que de configuração, né, do Poetry ali. E também eu faço aqui o build da imagem para a gente garantir que a imagem Docker, né, está configurada, né, no modo dry run, porque ela não é efetivamente colocada em lugar nenhum. A gente tem um build em push, que seria ali a parte de CI, né, da aplicação. Então, a gente novamente que faz o Poetry, configura, faz o login no container registry aqui do GitHub, builda e puxa a imagem. Inclusive, a gente pode até ver por aqui que, de fato, quem soltou essa imagem aqui foi a aplicação, 24 anos atrás também, que 25 anos atrás, né? Eu uso o SH para poder taguear a imagem. E por fim, temos aqui a etapa de decidir, né, que seria ali o deploy da aplicação, de fato. Eu não usei nenhuma cloud, eu estou rodando tudo local, mas como foi dito lá pelo professor durante a aula de dúvidas da entrega do projeto, eu deployei aqui direto nos runners do GitHub, né? Então, pode ver aqui que o próprio Terraform aplica ali o, a criação do cluster, né, local. Desculpa, dentro da máquina. Tá, acho que é isso. Voltar aqui pro VS Code. Primeiro eu quero mostrar aqui com o Docker Compose. Eu editei um arquivo aqui, launch.json, para fazer a configuração, então é só selecionar aqui o debug com o Docker Compose, que ele roda as tarefinhas de Docker Compose Up e Compose Down quando ele finalizar. Eu não vou cortar o vídeo, acredito que essa parte do Compose pelo menos seja relativamente rápida. Já subiu, perfeito. E quando a gente for aqui para o navegador, a gente vê que a aplicação está toda de pé. Eu vou passar aqui por dois endpoints que foram solicitados lá no trabalho, né? O primeiro aqui seria consultar o status da OS. Então, eu já separei aqui algum ID, né, para a gente estar tentando aqui. Uma coisa que eu não mencionei é que no projeto eu acabei subindo também essas credenciais internas aqui de desenvolvimento, né, como o login do back-end aqui, o login do banco também. Nesse caso, o login seria admin e secret, só para deixar escrito aqui. Mas, como isso é só parte de desenvolvimento, eu acredito que não tem nenhum problema, né? Então, vou testar aqui o endpoint para buscar o status da OS. De fato, ele trouxe aqui em execução. E o outro endpoint que eu vou trazer nesse momento é a listagem das OS como um todo, né? A gente pode só rodar aqui e ver que ele lista aqui bonitinho as OS conforme requisito do pessoal, né? Tinha a ordem de status, primeiro aqui em execução, se não me engano, aguardando aprovação e diagnóstico no final. De fato, tem uma aqui. E ignorar aquilo que é finalizado, né? Então, só para mostrar também que no banco a gente tem esse status lá. É só pegar aqui os comandos um instante. No banco a gente tem a OS finalizada, né? Então eu fiz uma query postgres aqui para ver onde o status está finalizado e de fato ele traz aqui pelo menos um registro. Então, de fato foi ignorado lá na nossa aplicação. Os outros dois endpoints eu decidi mostrar agora que eu vou subir o cluster, porque quando eu subo o cluster localmente aqui, né, o Postgres não tem nenhuma persistência. Eu não configurei nenhum tipo de persistência nesse momento, porque, enfim, para fins de desenvolvimento eu achei que não fizesse sentido. Se a gente subisse isso numa cloud, provavelmente o Postgres seria um serviço à parte, né, o banco de dados seria um serviço à parte. Então, eu separei tudo em taskzinhas no arquivo tasks.json do próprio VS Code, que facilita aqui um pouquinho a implementação. Então, esse Terraform Apply ele já automaticamente pega o diretório do Terraform e sobe o cluster. E como eu comentei, eu não vou pausar o vídeo porque eu não estou com muito tempo para editar o vídeo, então vou só esperar a aplicação, não vou comentar nada até que ela suba. Então, ao ouvinte aí do vídeo, pode pular para o final, tá?
Perfeito. Então a nossa aplicação subiu. Uma coisa que eu não comentei é que eu versionei o banco através do Alembic. Então ficou como uma etapa aqui da própria subida do Terraform, fazer a aplicação do Alembic dentro do cluster. E eu acabei utilizando o K9s para ver melhor aqui como está o nosso cluster, né? Eu uso no trabalho, então é algo que eu estou mais habituado. Ele cai aqui direito em services, pode ver que a gente cria um service do Nodeport, do tipo Nodeport aqui com duas réplicas no momento, né? Então eu vou criar aqui um port forward para a gente conseguir acessar a aplicação do nosso navegador. Como eu comentei, né, o banco não tem persistência, então ele está zerado agora. E vou até listar aqui pelo menos as ordens de serviço, só para mostrar que de fato não tem nada. Desculpa, tem que fazer o login aqui de novo. Tá, então, o banco está totalmente limpo. E eu acabei já deixando pronto aqui um script para a gente popular ali o banco de maneira rápida, né? Então ele vai tanto criar aqui o usuário, o carro, o serviço e retornar para a gente aqui um payload para a gente criar a ordem de serviço diretamente no endpoint que vai criar a ordem de serviço de uma vez só, né? Com todas as informações que a gente precisa. Então vou voltar aqui, desculpa, a ordem de serviço mesmo, Star OS, abrir OS, seria aqui, né? Client ID, veículo ID e os serviços que ele quer que a gente faça. Então, enfim, eu deixei pronto lá, né? E quando eu criar, ele vai criar bonitinho aqui. Response body e retorna para a gente aqui o ID da OS criada, né? Eu quero usar esse ID para usar no outro endpoint que seria atualizar o status, né? Porque esse cara, não acabei não mostrando, mas quando eu abrir a OS, ele sempre vem aqui com o status aguardando aprovação. E como foi solicitação um dos requisitos lá do projeto, é que exista um endpoint para algum serviço externo estar atualizando aqui perdão, não é isso, né? Seria aprovar o orçamento. Para esse serviço externo estar aprovando aqui o nosso orçamento. Então, no momento ele está sem autorização, ficou um endpoint público aqui, mas a gente deveria implementar sim algum tipo de authorization aqui, né? E para autorizar de fato o pagamento aqui, o orçamento é um payload que com o tipo de ação, né, que seria aprovar ou reprovar. Nesse caso eu vou aprovar e ele retorna aqui que agora a OS está em execução. Então seria ali passando por todos os endpoints solicitados pelo, pelos requisitos, né? Então, se a gente testar agora, tá aqui a OS criada bacaninha. Continuando, né? Eu parei um pouco o vídeo aqui porque faltou eu ter ajustado um ponto em relação ao teste do HPA. Inclusive eu percebi que eu não precisava ter feito port forward, né? Eu poderia ter usado direto a porta 3080 aqui, então foi o que eu fiz. Gerei o token aqui e vou rodar esse comando para fazer requisições constantes ali no nosso pod, né? E ver que ele vai ser replicado. Então com o K9s a gente vê que a gente tem dois. Eu vou executar esse comando aqui para mostrar ao longo do tempo quantos pods a gente tem e vou forçar essa requisição de health aqui, né? Que ela é puro CPU bound, então vai com certeza escalar e bater o topo da nossa CPU e começar a criar réplicas de pods ali dentro, né? Então, vamos acompanhar direto aqui no monitoring. Ou até pelo K9s, né? Talvez a gente consiga ver mais rápido por aqui. Mas dá pra ver que ele consegue bater constantemente no pod aqui, né? E ainda não. Ainda não. Agora sim. Começou a criar as réplicas conforme manifestos ali do Kubernetes, né, do K8s. Ainda não apareceu aqui, mas o K9s já deixou claro pra gente que sim, né? Aqui também começou a aparecer. Então, tem funcionado perfeitamente. Bom, acredito que é isso. O horário está até um pouco em cima da hora para editar. Espero que o vídeo não tenha ficado tão longo. E desde já, agradecimento ao pessoal. Muito obrigado.